Aí sim, minha galera abençoada. John Olok na voz. E se prepara que o capítulo de hoje é um dos mais icônicos de toda a Bíblia. A gente vai desenrolar Êxodo capítulo 3. Pega a visão. No último episódio, a gente viu Moisés, o ex-príncipe do Egito, fugindo pro deserto depois de uma mancada feia. Já se passaram 40 anos. O cara que um dia foi o bam do palácio, agora é um pastor de ovelhas de 80 anos de idade, cuidando do rebanho do sogro no meio do nada. Ele provavelmente já tinha desistido de ser o libertador do seu povo. Aquele sonho tinha morrido. Mas isso aqui é ouro, anota aí. É exatamente quando a gente morre para os nossos próprios planos que Deus ressuscita o propósito dele na nossa vida. A gente vai ver um arbusto pegando fogo sem se consumir e um encontro com Deus que vai mudar a história para sempre. Se você já se sentiu esquecido por Deus no deserto da sua vida, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a fita de hoje vai te mostrar que Deus não desiste dos seus chamados. Bora nessa! Se liga nessa fita. Moisés está lá de boa, levando as ovelhas do sogro Jetro para o lado mais distante do deserto, perto de um monte chamado Horebe, o monte de Deus. E de repente, no meio daquela paisagem seca e monótona, ele vê uma cena que buga a mente. O anjo do Senhor aparece para ele numa chama de fogo no meio de uma sarça, um arbusto, e o mais doido não era o fogo, era o que o fogo não fazia. O arbusto pegava fogo, mas não se consumia, não virava cinza. Moisés, curioso pra caramba, pensou: que parada é essa? Vou chegar mais perto para ver essa visão sinistra, porque a sarça não se queima? Deus precisava chamar a atenção de Moisés. Depois de 40 anos de rotina no deserto, Deus teve que usar um outdoor sobrenatural, um story divino, para fazer Moisés parar e olhar. Às vezes, Deus precisa fazer algo extraordinário na nossa vida para nos tirar do piloto automático e nos fazer prestar atenção nele. Tira a sandália. O terreno é sagrado. Quando Deus viu que Moisés estava chegando perto, ele bradou do meio da sarça: Moisés, Moisés! E Moisés respondeu: eis-me aqui. E aí vem a primeira ordem de Deus, uma aula de reverência. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Quebrada sinistra, né não? Deus estava dizendo: Moisés, para se aproximar de mim, você precisa se despir do seu eu. Tira a poeira do seu caminho, a sujeira do mundo, a sua autossuficiência. Reconheça que você está entrando na minha presença e aqui as coisas são diferentes. É um chamado à santidade, à reverência. E Deus se apresenta: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não se apresentou como um Deus novo, mas como o Deus da aliança, o mesmo Deus que fez promessas para os antepassados de Moisés. E Moisés, ouvindo isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Com Moisés ali, descalço e humilhado, Deus revela o seu plano. E a fala de Deus é um papo de milhão sobre o seu coração de pai. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Tá ligado na potência disso? Eu sei a aflição. Deus não é cego para o nosso sofrimento. Eu ouvi o clamor. Deus não é surdo para as nossas orações. Eu conheci as dores. Deus é empático. Ele sente a nossa dor. E desci para livrar. E o mais importante, Deus não fica só olhando de longe. Ele age. Ele entra na nossa história para trazer libertação. Se você está passando por um perrengue e acha que Deus te esqueceu, grava essa frase no seu coração. Ele tá vendo, ouvindo e descendo para te ajudar. Se você crê nisso, já comenta aí: Deus está agindo. E aí, depois de anunciar o plano de resgate, Deus aponta o dedo para o Moisés e diz: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, o cara que 40 anos antes quis ser o herói na marra, agora tá com a autoestima mais baixa que o dedão do pé. Ele ouve o chamado e começa a mandar uma sequência de desculpas, tipo um aluno tentando enrolar o professor. Desculpa 1, quem sou eu? A crise de identidade. Ele diz: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
E a resposta de Deus é sinistra: certamente eu serei contigo. Deus não disse, você é o cara. Ele disse, eu vou com você. Aí o joelho dobra e a gente ora, porque a gente entende que o segredo não é quem a gente é, mas quem vai com a gente. Desculpa 2, qual é o teu nome? A crise teológica. Moisés continua, beleza, chego lá e digo que o Deus dos pais me enviou. Se eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu respondo? E a resposta de Deus é a revelação mais profunda do seu nome em todo o Antigo Testamento. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Que nome doido! Deus está dizendo que ele é o autoexistente, o eterno, aquele que não depende de nada nem de ninguém, a causa de todas as coisas. É um nome que expressa poder, fidelidade e presença constante. Desculpa 3, eles não vão acreditar em mim. A crise de credibilidade. Ainda não satisfeito, Moisés manda essa, mas eles não vão acreditar em mim, nem ouvir a minha voz, vão dizer que o Senhor não me apareceu. Aí Deus resolve dar um kit de milagres para ele. Milagre 1, o cajado cobra. Joga teu cajado no chão. Moisés joga e pá, vira uma cobra. Moisés sai correndo com medo. E Deus pega ela pelo rabo. Ele pega e vira cajado de novo. Milagre 2, a mão leprosa. Põe a mão no peito. Ele põe e quando tira, a mão tá branca como a neve, coberta de lepra. Põe de novo. Ele põe e a mão volta ao normal. Milagre 3, a água sangue. Se ainda não acreditarem, pega a água do rio e derrama na terra, e a água vai virar sangue. Desculpa 4. Eu não sei falar direito. A crise de habilidade. Mesmo com superpoderes, ele continua. Ah, Senhor, eu não sou homem de palavras. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele está dizendo que é gago ou que não tem o dom da oratória. E a resposta de Deus é um tapa de luva de pelica. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Desculpa 5. Ah, Senhor, envia outro. A desculpa final, a sincerona, depois de todas as respostas de Deus, Moisés simplesmente manda a real. Ah, Senhor, por favor, envia qualquer outro, menos eu. Ele estava com medo, se sentindo incapaz. E aí, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, mas mesmo irado, Deus é misericordioso. Ele diz, beleza, seu irmão Arão não é bom de papo? Eu vou falar com você, você fala com ele, e ele vai ser o seu porta-voz. Mas o líder é você. E aí, minha galera? Que capítulo! Uma aula sobre o chamado de Deus. Ele nos chama no meio do nosso deserto, na nossa rotina, quando a gente menos espera. E mesmo com todas as nossas desculpas, medos e inseguranças, a resposta dele é sempre a mesma. Eu serei contigo. Agora quero ouvir o seu papo reto. Com qual das 5 desculpas de Moisés você mais se identifica na sua vida hoje? E a resposta de Deus para essa desculpa te dá uma nova força para encarar seu chamado? Solta o verbo nos comentários. E se essa história do chamado de Moisés te inspirou a sair do seu deserto, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto nessa caminhada. Paz!